Oi, bem-vindo ao canal. Curtam e se inscrevam. Boa história. Começamos hoje, com nossa prota sendo questionada do porquê está no jardim de Alice. A sua babá a apresenta para Vossa Majestade. Essa é a princesa Doroteia Milanier. Sua Majestade fica irritado e pergunta se ela não sabe cumprimentar corretamente. E faz uma pergunta: se ela não foi devidamente educada. A prota pensa que não, já que não teve pais para educá-la. Sua babá a defende e diz que a princesa é super inteligente e especial. Mas mesmo depois disso, Sua Majestade responde, falando que só viu uma criança atrevida. A princesa suspira e percebe que se não o cumprimentar corretamente, sua babá estará encrencada, e assim ela faz uma reverência e se apresenta diante de Sua Majestade Milanier. Ele pergunta quantos anos tem, e ela responde: tenho 8 anos. Não satisfeito, pergunta o que tem de especial em você. E a prota diz que sua babá tem uma opinião exagerada, que não há nada de especial nela. A babá começa a falar que a princesa é humilde e inteligente para sua idade, e diz também sobre a prota ter memorizado a árvore genealógica da família imperial. Ele duvida e pergunta se é verdade. Ela diz que sim, sem entusiasmo, e aproveitando a oportunidade de provocar Sua Majestade, dizendo acreditar que ele mesmo sabia sobre a linhagem da família imperial, ou o próprio não conhece a árvore genealógica da família imperial Milanier. Ele responde, com um tom irritado, se ela o está testando. Porém a prota é rápida e diz que ele é quem a está testando, porque não tem nenhum benefício ela recitar a lista naquele lugar. O imperador, indignado, diz que ela está zombando de sua ordem. Depois de toda essa conversa, ele concorda com a babá e a pergunta se tem algo que ela deseja ter. Doroteia fica confusa e pensa o porquê disso, por nunca receber nada dele antes, e se fosse a mesma de antes, estaria feliz, mas concorda ser uma oportunidade boa para deixar passar. E lhe pede um vinho de qualidade em seu nome. O imperador questiona a babá sobre seus ensinamentos e por que isso saiu da boca de uma criança nessa idade. A babá responde nunca ter falado de álcool, e a prota diz o mesmo, e acrescenta que leu em um livro uma cena do personagem bebendo vinho com uma dama e descrevendo o sabor extraordinário, e diz que a fez ter curiosidade. Sua Majestade concorda com seu pedido, no entanto dá um aviso se for mentira. Ela e a babá serão punidas. Ela pensa talvez ter puxado a tirania dele, mas que está decidida a viver uma vida boa e gentil, salvando sua babá também. A babá achava que depois disso, o imperador prestaria mais atenção nela, mas isso nunca aconteceu. Ela continuou com esse pensamento por um tempo. Mas Doroteia se sentia aliviada porque o ver era doloroso, e para viver uma boa vida é preciso evitar esses sentimentos. No passado teria feito um escândalo e teria sido punida muitas vezes por Carnon. O príncipe chega perguntando sobre Doroteia. A babá fala com ele, e Doroteia diz para ela dizer que não está ali. Enquanto foge do príncipe herdeiro, o príncipe diz para a babá que queria mostrar o espírito da luz à sua irmã, mas a princesa pensa que ele quer zombar dela, o espírito da luz. É uma benção que só os membros da família Milanier podem lhe dar. Uma velha história. O poder Milanier, que fez o sol nascer, foi enfraquecido infinitamente, e agora são vários pontos de luzes, resultando em comentários sobre a família não ter mais o espírito, e apenas a Doroteia é excluída dessa tradição, uma princesa que não consegue lidar com o espírito. Essa história antiga só fez com que a prota sentisse mais ciúmes do irmão, e com uma espada manchada, forçou seus desejos, porém de nada adiantou. Mesmo ascendendo ao trono diretamente, o final foi ela se tornando a tirana. Voltando ao presente, o príncipe segue querendo saber da princesa, e conta que queria. Apresenta seu amigo, ela escuta e pensa que deve ser alguém de idade semelhante. Decidida a tirar uma soneca, segue fugindo tentando não ser vista. Aparece a cabeça de alguém, e sem querer ele e Doroteia acabam se esbarrando e ela cai no chão. O menino que a derrubou diz sentir muito, e pergunta se ela está machucada. A prota está surpresa e pensa não fazer sentido ele estar ali.
O homem que ela mais amava antes dessa nova vida, a ganância dela o levou, o homem que a mais odiava, nunca poderia esquecer. Ele se preocupa com Doroteia e pergunta se ela está bem, se consegue se levantar. Ela se emociona e o chama pelo nome. Sem perceber, começando a chorar logo em seguida, Theo preocupado quer saber se ela se machucou e pede desculpa de novo, falando que por culpa dele, as roupas da Prota estão sujas e que deveria ter prestado mais atenção. O que fazer? Será que deveria chamar alguém para ajudar caso ela tenha machucado o pé? Gentilmente oferece um lenço para ela limpar as lágrimas do rosto. A princesa diz o quanto sentiu sua falta, mas ele pensa que ela se confundiu, por ser a primeira vez que se encontram. Decidindo não se importar, pede para que não chore mais e que seus olhos podem doer. A Prota pensa que isso não é um sonho, ele está totalmente diferente de antes. E ele estar vivo já faz ela ter cumprido seu dever. Demora um pouco até ela assimilar tudo, e a presença dele a faz sentir muitas coisas, relembrando seus sentimentos. Se pergunta se talvez ele não seja o motivo da sua volta. Um doce sorriso, Theo diz que tudo está bem. Do nada um grito é ouvido chamando Doroteia, e os dois se assustam. O príncipe, seu irmão, quer saber se ela está ferida e se é grave. Logo percebendo ela suja, no chão, mesmo a Prota falando não ser grave, ele grita o nome do seu amigo. E questiona ele ter feito sua irmã chorar. Theo só consegue responder, achar que sim, e diz sentir muito, mas o príncipe disse que ele não é um bom menino. Achou que eles poderiam ser bons amigos, mas como? Ele nunca tinha visto sua irmã chorar desse jeito, nem quando era um bebê. O que fez com Doroteia? Theo não consegue se defender. A Prota intervém e diz que ele não é o culpado, e dá uma desculpa do porquê estava chorando tanto. Ray acredita e quer ajudar, mas ela responde já estar bem, e pensa estar agradecida pela idiotice do seu irmão. Mesmo ele estando muito preocupado, ela fala que é um machucado superficial, que vai melhorar logo. Theo não acredita ser a princesa, e pensa que ela até o cumprimentou, mesmo eles não se conhecendo antes. A expressão dela o deixou com dúvidas. Oi se desculpa com seu amigo, e fala que deveria ter entendido a situação primeiro e pede sinceras desculpas. Eles se apresentam da forma certa agora, e marcam um novo começo, sem uma história escrita entre eles, deixando para trás quando queria desesperadamente seu amor, sem passado, e pensa que, talvez se demonstrar seu sentimento de outra forma, ele retribuiria. Ela pergunta para si mesma. Alguém apareceu e seu semblante mudou, e a Prota reconhece essa voz, o único e primeiro amor de Theo, Julian de Levine. Os dois sempre foram amigos, o relacionamento era tão especial, que nunca houve sequer espaço para ela. A sua vida sempre foi assim, queria o amor do pai, mas não o teve. O de Theo teve o mesmo destino, nunca alcançou seu coração, uma vida inteira sem nenhum tipo de amor. Relembrando de sua antiga vida, ela conta que Theo procurou Julia, mesmo após o casamento dos dois, trocando inúmeras cartas pelas suas costas, sem que ela soubesse, com uma expressão que ela nunca tinha visto, e assim foi desejando ela longe dele, mas de um jeito definitivo, nada correto. E uma pessoa leal a ela fez de seu desejo realidade, a deixando feliz, pensando que tinha resolvido seus problemas. Mas ele resolveu seguir Juliana. Ela reconhece seu amor como egoísta e que sua ganância o destruiu. Será que isso é chamado de amor? E se perguntando por que mesmo agora, o sentimento de solidão retornou. Vendo como eles se dão bem, ela acha que eles estão juntos nessa vida de novo, e pergunta a si mesmo como agir e se expressar. Nesse momento, decidindo não ser digna de estar ali, devido aos seus sentimentos, ela se retira de lá correndo, sem nem escutar Ray a chamando. Os três se perguntam o que aconteceu, mas a Prota segue seu caminho, com lágrimas escorrendo e pensa, o príncipe herdeiro que lhe dei com minhas mãos, o amor que desistiu da vida e a evitou, e aquela que ele amou que foi levada sem ter culpa, dentro de tudo isso não existe lugar para mim. E assim encerramos mais um capítulo. Obrigada por assistirem, curtam para a parte 3. De brinde coloquei umas imagens, deles adultos, gente sério. São lindos né? Sou apaixonada nessa história, agora é tchau mesmo kkkk.